Laroyeixo, olha nós aqui. Eu tô todo enrolado. Meu bruxo tá ali mexendo nas coisas e eu tô me virando aqui. Boa noite a todos. Salve nossa quinta-feira sagrada. Salve meu pai Oxóssi, papai Otolô. Vamos, que esse mundão não para. E eu vou dizer para vocês o seguinte, e eu quero ser muito ligeiro, eu já me enrolei todo, então não podemos perder muito tempo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, a que ponto nós chegamos em pleno 2022? Essa é a pergunta que fica. A que ponto nós chegamos? Em que um médico, brinca com o seu funcionário da fazenda, fazendo com que ele se tornasse um escravo, acorrendo o pescoço, braço, pernas, e diz que era brincadeira. Ele mesmo filma, ele mesmo distribui o vídeo, dizendo que era uma brincadeira a fazer o que ele fez com o funcionário dele. Digo mais, a que ponto chegamos em 2022 a gente ainda ter pessoas que acham que a xenofobia não tem problema, que ser racista não tem problema, que ser machista não tem problema, que ser homofóbico não tem problema. A que ponto chegamos que nós temos um presidente da República que se sente à vontade em ser tudo isso e mais um pouco? A que ponto chegamos da gente pensar em que pessoas da grande mídia, pessoas que têm canais de comunicação gigantes, sintam-se à vontade em dizer que não tem problema nenhum em que o nazismo possa ser um partido político no Brasil? Isso é liberdade de expressão? Todos esses adjetivos que foram colocados aqui, todos esses adjetivos criminosos, todas essas esses comportamentos criminosos, desde quando viraram liberdade de expressão? Desde quando cometer crime é liberdade de expressão? Diga de passagem, todas essas pessoas que dizem isso se auto-intitulam cidadãos de bem, cristãos. O presidente da República se diz um homem cristão, de família, que defende a família. Vamos falar disso um pouco mais, mas depois da vinheta, porque hoje o assunto é sério. Vou conversar com uma pessoa que entende do riscado, mas mais do que isso, é a gente começar a pensar que o mundo que a gente quer deixar para os nossos futuros, para as nossas crianças. Beleza? Segura as pontas aí. Olha a vinheta. Ops! Eu tô aprendendo. Muito boa noite, Alan. Sejam bem-vindos ao Resenha de Preto, meu querido. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer, né? É um prazer, tu falou, essa quinta abençoada, a gente poder passar aqui compartilhando aí de visão de mundo, de conhecimento, dando um pouco a nossa opinião, nosso pitaco, mesmo que seja, às vezes, de temas assim desgastantes, né? Temas que talvez a gente, o bom está falando de outras coisas, né? Mas já que temos que enfrentá-los, né? Então é muito bom ter aqui estar contigo aqui, Marco Antônio, no Resenha de Preto, podendo trocar umas ideias. Beleza, meu querido, mas assim, eu normalmente começo o resenha fazendo algumas perguntinhas ao convidado, deixando ele mais à vontade, mas antes de mais nada, pessoal, eu queria dizer que é difícil também a gente estar de um bom humor ou fazer o resenha com um bom humor, tendo em vista tudo que está acontecendo, né? Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo ali em Joinville. Então, assim, é muito ruim tudo isso que está acontecendo. E eu digo que está acontecendo, acontecendo, acontecendo. O que está acontecendo? É a natureza ocupando o seu espaço. E o poder público, mais um ano, não dando conta desses problemas. Enchente, deslizamento de terra, gente morrendo por falta de perspectiva, falta de poder político, falta de vontade política. Pena que eu não estou podendo falar muito palavrão. Vocês sabem que eu estou de preceito religioso, então será um longo período do Marquinho Paz e Amor. Mas eu estou num estado. Então, Alan, é Alan, né?
Chamo de Alan. É Alan. Alan. É Alan, mas todo mundo fala Alan. Então, todo mundo fala Alan, então fica à vontade, meu amigo. Não, mas vou falar Alan porque é o nome do meu irmão. Então vai ficar mais fácil para mim. Mas eu sempre pergunto quem é o Alan, ou o Alan, quem é o CPF? Sim, o CPF é zero. Não, brincadeira. O Alan é um catarinense brasileiro, nascido em Balneário Camboriú, né? Graças a Deus e as pessoas que me envolvem, eu tive uma. Estou com 33, a idade de Cristo, como o pessoal fala, né? Mas nascido, crescido aqui, hoje eu sou servidor público, sou advogado, né? Mas há muito tempo a gente trava uma militância política, né? Em algum momento da nossa trajetória, a gente se apaixonou por algumas causas, a gente viu algumas injustiças e a gente entendeu também que é importante nossa parcela de contribuição para a vida em sociedade. Já fiz um pouquinho de tudo, né? Já fui atuante no movimento estudantil, no movimento comunitário, no movimento sindical, né? Então, no movimento político partidário também, né? Que é uma marca aí da nossa trajetória. Já ocupei espaços de cargo público, né? Fui secretário municipal. Então, a gente tem um pouco de tudo. Estou mencionando, por exemplo, a questão de Petrópolis, né, que fica a nossa solidariedade aqui a todas as famílias, infelizmente, dessa tragédia que aconteceu, e isso não é o acaso, né, isso é muito descaso. Eu tive a oportunidade de ser secretário de habitação e passei um pouco por isso. Mas o Alan é um pouco disso tudo aí, né, a gente dizem que a gente é um pouco das 5 pessoas que mais a gente convive, né, então eu acho que a gente traz na nossa trajetória aí muito a bagagem de gente que a gente conheceu ao longo dessa jornada da militância de luta política, né, daquilo que a gente acredita, né? Então a gente tem a nossa parcela aí de digital aí também em outras pessoas, em outros movimentos, e isso muito nos orgulha. Então o Alan é um sonhador aí, um brasileiro que quer ver o Brasil talvez ser a nação mais justa da Terra. Estamos longe ainda, mas estamos tentando. Pois é, tu colocou aí, eu acho interessantíssimo, tu já abriu a nossa conversa aí, dizendo que foi secretário de habitação. Onde é que tá esse gargalo? Tudo bem que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil ser engenheiro de obra pronta e dizer que dá para fazer assim, assado e tal, não sei o quê. Mas eu sempre tive uma frase na minha cabeça de um amigo meu em São Paulo, que ele olhava para aquelas comunidades que a gente chama de favela em São Paulo e olhava e falava, cara, para começar isso tudo de novo, é só jogando uma bomba e começando tudo de novo, porque é tudo muito desorganizado. Na sua cabeça, como gestor, como é que se dá isso? Se é que há uma solução, como é que a gente organiza essa bagunça? Bom, primeiro contextualizar a minha experiência, né? A gente esteve aí por alguns anos à frente do Fundo de Habitação de Interesse Social, que equivaleria a uma secretaria municipal dessa área, em Balneário Camboriú. Daí vocês, quem conhece, já começa talvez a captar o centro principal da especulação imobiliária, né? Então a gente começa a ver dentro disso a questão dos conflitos de classe, dos conflitos econômicos, sociais que existem numa sociedade. E eu posso te dizer, por exemplo, era a secretaria menos estruturada do município, a menos divisibilidade, a que tinha menos recursos. Quando a gente entrou na secretaria, não tinha nem luz, né? Literalmente, né? Tava a luz queimada e ninguém trocava porque ninguém ia lá. Né? Não tinha quadro de funcionários, de pessoal. Então, isso é simbólico descaso que é a habitação de interesse social, essa pasta, esse tema, dentro de uma gestão pública. Isso não é peculiaridade de um município ou outro. Eu diria que a gente tem assistência social, por exemplo. A habitação de interesse social normalmente é o primo pobre do primo pobre, que é a assistência social, né, em termos de matéria de recursos, etc. E daí a gente tentou, e respondendo a tua pergunta, né, é muito complexo isso, porque é o que a gente chama de segregação socioespacial, né? As populações, a classe trabalhadora vai cada vez mais sendo empurrado para os centros periféricos, onde a terra tem um valor menor, eles acabam não tendo acesso à moradia
em outras condições, e daí, já que tu não pode falar palavrão, eu posso, né? Esse desgraçado, esse imbecil desse presidente da República, esses dias chegou a ponto de dizer que as pessoas que moram nessas localidades é porque não tem visão de futuro, né? Sendo que não é isso, é porque não conseguem o acesso à moradia particular, que talvez eu consiga, que tu consiga, porque se não conseguem adquirir um imóvel, não conseguem nem pagar o aluguel, né? E daí se colocam a ter que ir nessas áreas e ficar em áreas de risco. E Balneário Camboriú, apesar de ser uma cidade belíssima, rica, que tem uma população generosa, ao mesmo tempo, isso eu falo que muitos talvez estão nos assistindo conhecem o centro de Balneário, a praia central de Balneário, mas também tem comunidades, pequenas favelas, pequenos assentamentos precários, o nomezinho técnico que a gente pode dar, né? E eu tive a oportunidade, isso é gratificante, de conhecer todas essas áreas e ver lá que tem o João, a Dona Maria, os seus filhos, os seus pais, vivendo nessas situações, e eles também têm que ser olhados, eles têm que ter um olhar, né? E tem em Balneário Camboriú, né? Pequenos núcleos de 250 famílias aqui, outros de 250 ali, outros de 350, e hoje não, praticamente num descaso pelo poder público, pela sociedade civil que tem as condições, e a gente tem que tentar reverter isso. E a gente procurou, não vou ficar aqui detalhando, dar iniciativas para isso, né? Mas a habitação no Brasil, a gente está atrasado. E Santa Catarina, que talvez é vista como um dos estados com melhores condições em vários indicadores, nessa área não é referência, não. Né? Se tu pegar os planos locais de habitação de interesse social, o plano catarinense de habitação de interesse social, o nosso chamado déficit de habitação é considerável. Né? E aí a gente pode aqui ficar falando sobre horas sobre isso. Então, não é peculiaridade só de Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, na nossa redondeza, em Blumenau, em Florianópolis, né? Quem conhece Florianópolis é visível, em outros lugares não é visível, né? Essa falta de moradia para as populações trabalhadoras que acabam se marginalizando, e daí vem um monte de outros problemas. E é muito louco tu colocar isso, né? Porque a impressão de um professor meu que falava que ele é também trabalhando com assistência social, ia passar o Pires, né? Falando com deputados, com empresários de fora de Santa Catarina, e aí falava de Santa Catarina, não, vocês são do Estado Rico, né? Vocês não têm tanto problema assim, então. Não sei se isso é bom ou é ruim do ponto de vista político, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou apaixonado pelo estado de Santa Catarina, e realmente, comparado a outros estados, é um estado próspero, tem uma composição próspera, mas é cheio de problema. E eu acho que é tão maquiado às vezes, que, não é às vezes, né? É tão maquiado, problemas sérios, que assim, passa que a gente não precisa de ajuda. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho orgulho de ser catarinense, eu acho que a gente tem que valorizar as coisas positivas do nosso estado, mas se a gente tem esses indicadores acima da média em vários pontos positivos, a gente tem que elevar a régua e não esconder o problema. Temos problemas de habitação, temos problemas de saneamento básico, um dos piores saneamentos básicos nos estatais, nos estados do Brasil. Temos problemas de mobilidade urbana cada vez maiores, porque temos pequenas metrópoles em crescimento, né? No estado todo, temos 1.001 problemas, então não vamos esconder eles. A nossa educação, né, em termos de qualidade da educação, está longe ainda, muito longe do ideal. Então a gente não pode esconder os nossos problemas, a gente tem que enfrentá-los. E eu vejo, sim, infelizmente, muita gente aí, da classe dirigente do Estado, seja política, nunca querendo esconder. É só falar da parte boa e daí passa uma tinta, um verniz nas coisas que deixam a desejar. Veja o grau de violência contra a mulher no Estado. Então, esse tipo de coisa não surge do nada. A gente tem que tentar melhorar cada vez mais o nosso Estado, mas precisa entender os nossos problemas. É aquilo, né? O alcoólatra, o dependente químico, o primeiro passo é ele entender como alcoólatra, como dependente químico.
para daí depois ele buscar uma ajuda. E se a gente fica nos auto idolatrando, nos escondendo da realidade, daí a gente não vai enfrentar de frente os nossos problemas. Eu ia colocar uma outra pergunta, mas antes eu digo o seguinte: boa noite, meu lindo seu Neumar. Nós ainda temos muito que conversar, viu, professor? Uh, Pessoal que entrou, que está assistindo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, a gente sempre pede, curte, compartilha, avisa que nós está no ar. Em não assistindo ao vivo, por óbvio, vai ficar nas páginas e aí a galera assiste depois. Então, é bem bacana vocês ajudarem a gente aí nesse sentido, beleza? Cara, e aí o seguinte, tu é um ser político, né? Como é que é fazer política em tempos tão malucos como é esse que a gente está vivendo? Porque eu estava ouvindo rádio hoje de tarde, na hora que fui buscar meu moleque na escola. Rapaz do céu, eu estava ouvindo os caras que o Bolsonaro, né, falando ali, que foi para a Hungria ali, e aquela besterol todo, com aquele outro maluco, que é aquele Alban lá. A gente conseguiu importar o que tem de pior da Europa. A gente conseguiu importar um tipo de teoria, um tipo de política que, a princípio, estava no esgoto, estava tampado, o bueiro estava tampado. De 2013 para cá, esse bueiro foi destampado e isso tudo saiu para fora. A caixa de Pandora foi aberta. E aí eu te pergunto, como é que é fazer política nesses tempos, onde as pessoas estão insanas? E eu estou dizendo que estão insanas, porque depois eu vou relatar um caso que aconteceu ontem aqui na Câmara de Blumenau. Me diz o seguinte, como é que é fazer política em tempos de tanta insanidade? Não é fácil. Eu confesso, eu estou completando esse ano 18 anos de militância política, né? A gente já viu um pouco de tudo, mas se a gente parar 5 anos atrás ou 10 anos atrás e imaginar que algumas coisas que a gente está visualizando nos últimos 2, 3 anos, para não ir até 2013, eu ia dizer que estava um maluco, né? Que não ia acontecer nada disso e tal. E está acontecendo, né? Então, realmente não é fácil, porque a gente tem que ter muita empatia, ao mesmo tempo dosar a nossa capacidade de enfrentamento, porque a gente também não pode, a gente tem que tentar entender a dor das pessoas, o que leva ela a ter um pensamento ou outro, mas a gente não pode também aquecer com tudo, né? Na tua introdução tu falou, tem limites que não podem ser ultrapassados, né? E se ultrapassados forem, tem que ter a devida reação, né? Enérgica, com coragem, com enfrentamento. Então, a gente tem que saber ser dócil, né, humilde, mas ao mesmo tempo ter coragem de encher o peito e ir para cima se for necessário. E esse momento dos últimos anos exige um pouco esse equilíbrio. Então, não é fácil fazer política nesse atual cenário, porque exige de nós uma espécie de autocontrole, de desenvolvimento pessoal muito forte. E eu acho que é interessante ter um olhar positivo sobre tudo que está acontecendo, porque não sei se vieram de fora ou não, mas essas coisas já estavam aí, né? Elas estavam aí debaixo do tapete, dentro do armário, estavam aí guardadas as 7 chaves. Né? A gente tem um processo democrático no Brasil, entre aspas, a democracia brasileira, né, que meio que ela esconde um monte de coisa, né? E isso tudo de repente saiu da toca, né? Por um lado é terrível, porque a gente se depara e se espanta com umas coisas que a gente achava que talvez não existia mais ou que estava diminuindo e de repente está aí, está enchendo o saco, está incomodando. Por outro lado, eu vejo que é uma baita oportunidade, e as crises são essa oportunidade, de a gente enfrentar, né, para botar uma pedra em cima de algumas coisas assim, né, para que nunca mais se repita. Só que daí tem que ter o devido enfrentamento, né. O fato é que eu vejo que muito do que está se acontecendo aí é porque a gente, no momento que devia, a gente não teve a coragem de fazer o enfrentamento. Por exemplo, a gente redemocratizou esse país, né, desde o regime de 64 a partir de 85, com uma transição lenta, gradual e segura. Para quem? Lenta, gradual e segura para os donos do poder econômico, para aqueles que não querem ver o povo
ter acesso às coisas, e como foi da forma deles, do jeitinho deles, essas coisas simplesmente saíram de cena, mas continuavam ali, né? Continuaram ali. A gente não fez, por exemplo, o que a Argentina fez, de botar na cadeia, né, aqueles que torturaram, aqueles que mataram, né? Então a gente talvez a gente vai ter que deixar de esconder, né, esse cenário e enfrentá-lo, sob pena disso ficar nos apavorando pro resto da vida, né, sob pena de, tipo, a gente consegue conquistas aqui, daqui a pouco eles nos apavoram ali, eu acho que tem que começar a dar um basta em certas coisas. Ninguém tem a ousadia de fazer um movimento ou outro. Né? Tu mencionou a questão do nazismo, isso é um bom exemplo. Eu acho que a Alemanha conseguiu dar esse exemplo. Né? E nós temos que dar a resposta agora, sob pena de perder o controle sobre essas situações. E isso é só uma. Podia mencionar milhares, né? Porque tudo que está acontecendo no Brasil, né, vociferado pela liderança que deveria ser o grande representante nosso, que é o chefe de Estado do país, né? Tudo que esse cara fala, né, são absurdos completos, e se a gente não colocar um cheque mate nisso até o ano que vem, né, a gente corre o risco de ter que conviver com isso por muito, muito tempo ainda. Né? E daí o Brasil não cresce, o Brasil não vai para frente, não evolui como sociedade. Né? A gente precisa tirar essas coisas do caminho para tentar evoluir como sociedade. É muito doido tu colocar isso. E aí, só já fazendo aqui também, dando boa noite também, Nardelli, está aqui no YouTube U, prefeito Mário está nos assistindo, boa noite, prefeito. Olha, a moral tá boa. O Nardelli coloca assim, ó, fui por 6 anos no Sindicato dos Correios e trabalhador dessa categoria aqui em Blumenau. Achava que o Cabresto era certo. E ainda acho. E é muito doido isso. Joy, beijo! E eu digo que é muito doido porque, assim, ontem teve uma audiência pública, e aí a gente entra no tema central, que inclusive o próprio prefeito Mário é vítima constantemente desses ataques. Teve uma audiência pública aqui em Blumenau, na Câmara de Vereadores, e aí a discussão era discutir o passaporte de vacina e a obrigatoriedade da vacina. Já começa tudo errado, porque não sei que cargas d'água vai fazer audiência pública de algo que é o Estado que coloca como regra. Né? Então, a Câmara de Vereadores de Blumenau tem que apitar bilhufas nessa história. Ok, vamos discutir? Discute, vamos discutir, vamos colocar em pauta. Até aí a liberdade de expressão está tranquila. Porém, contudo, entretanto, partir para a agressão, como o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, os apaixonados, as pessoas de família, gente de bem, batendo nos funcionários da Câmara de Vereadores, porque queriam lotar o plenário. Não cabia mais ninguém, resolveram bater na segurança da casa porque queriam entrar. Então, assim, é tão insano o discurso dessas pessoas que se colocam como pessoas cristãs, que se colocam como pessoas de bem. Até que ponto? Até que ponto? Porque a Constituição Federal ela garante que você tenha liberdade de expressão, desde que você não ofenda o próximo, desde que você não cometa crime a partir dessa liberdade de expressão. Então, assim, é muito louco, e para quem quiser ver os vídeos, para quem quiser saber o que está acontecendo, acessa ali a página do Informe Blumenau, acessa ali as imagens que a produção já está dizendo que já está no ar. É insano ver as imagens, é insano. Quero deixar aqui o meu abraço ao meu colega também, o nosso colega, agora, acabou de passar no OAB, nosso amigo, ai meu Deus, ele vai me bater depois. Vereador Bruno, beijo. Aí, o Rodolfo, meu Deus, que também trabalha na assessoria do vereador Bruno Cunha, o cara foi agredido ontem junto com segurança da casa. Então, assim, e para discutir o quê? Se vai ou não vai tomar vacina? Que mundo que é esse que a gente está vivendo, Alan? A gente está vivendo um mundo que tem suas contradições,
né, principalmente oriunda do campo econômico, da questão de renda, na questão de classe social, e que acaba essas contradições numa sociedade altamente concentradora de renda, excludente, desigual como é o Brasil, infelizmente, um país tão rico e desigual, e essas contradições elas acabam aparecendo em loucuras, em insanidades tipo essa, né? Tipo, vacina, em que. E outras que a gente viu, né? Podia citar milhares aqui só nos últimos um ano e meio, né? Só no período de pandemia. Mas é uma loucura, porque é uma minoria, né? É uma minoria que está gritando, que está enchendo o saco, né? Que está levantando a voz contra os interesses coletivos da maioria. Então, tipo, essa gente, no meu humilde modo de ver, Marco, precisa começar a sentir a mão pesada do Estado, né? Porque esse país tem regras, esse país é uma nação, ou deveria ser-la, né? Que tem uma sociedade, uma coletividade em que os interesses sociais do povo brasileiro têm que ser mais do que o pensamento ideológico, teórico maluco de uma pessoa qualquer, né? Então, tu estava falando desse caso específico, que está se reproduzindo em outras cidades, né? Eu me lembrei agora, especialmente dos casos onde tinha o isolamento social, o lockdown, de uma forma ou de outra, a restrição, né, necessária naquele momento da pandemia, as regras sanitárias, todos os estados, todos os governantes que têm o mínimo de juízo, né, fizeram isso, e daí tinha cidadão lá liderando carreata, furando o bloqueio do isolamento social. Essa gente tinha que ir para a cadeia, porque é crime contra a ordem sanitária. Infelizmente, a gente não faz, porque vai encontrar o fulano que é deputado, o fulano que é presidente da república, vão perder voto aqui e tal, e a gente vai deixando esse pessoal se crescer. Então, quando eu digo que essa gente tem que sentir a mão pesada e visível no Estado, quando as leis têm que ser cumpridas, né? Chega, se o cara foi lá e agrediu, bota na cadeia, não me importa se é a dona Maria Joana Branca, da classe média alta de Blumenau, ou de qualquer cidade. Bota na cadeia, bota uma noite na cadeia. Quando é o servidor público, o povo trabalhador lutando pelos seus direitos, é bala de borracha e gás de pimenta. Né? Eu não vi isso acontecer contra essa gente, essa minoria que se insurge para defender esses absurdos. É claro que, infelizmente, estão amparados pelo chefe de Estado do Brasil. E daí que eles saem da onde nunca deveriam ter saído, né? Infelizmente. Mas assim, ó, nessa questão da vacinação em específico, hoje está bem claro, né, que a vacinação no Brasil atrasou 3, 4 meses, né, levando à morte de milhares e milhares de brasileiros que poderiam ter sido evitados por um total descalabro, né, insano desse maluco aí que nos governa. Se tem um ponto, tudo na vida tem um ponto, tudo na vida tem um ponto positivo, é que esse bicho vai levar um pau na eleição. Ô, fulano aí que é contra a vacina, teu presidente vai levar um pau nessa eleição, que não, tu não tem nem ideia, cara. Então, Nós já tipo, vamos entrar, nós já vamos entrar nisso aí, mas para vocês terem uma ideia do que vai levar vocês só terem para uma ideia do que eu estou dizendo. eu ou o Marcos somos contra ele, não. Vai levar porque ele levou gente à morte e levou uma crise pior do que já ela estava. Então, tipo, o povo brasileiro, Marco, essa é a parte boa, o povo brasileiro é inteligentíssimo, vai dar uma resposta para essa gente, né, muito bonita esse ano. Metade dessa gente não vai se reeleger. Esses deputados que apoiam isso aí, né, não vão ser reeleitos. Escreve aí, ó, que hoje é dia 17, né? Escreve aí. Então, tipo, infelizmente, a gente tem que passar por algumas coisas para aprender. Né? A água tem que bater no pescoço, quando começa a bater aqui, a gente começa a. Tal. Mas, infelizmente, muita gente sofre. Hoje nós estamos debatendo aqui. Quantos não puderam ter essa condição? É porque, infelizmente, né, vidas se perderam e empregos se perderam por conta dessa gente aí. Mas deem uma olhadinha. Só deem uma olhadinha do que eu estou dizendo, do que o Alan foi muito feliz em dizer. Olha o naipe das crianças.
Ó, gente de bem, né? Tudo pai de família, cristãos. Ali está o Rodolfo, ali o segurança que foi espancado. E aí a característica central, que eu fiquei muito impressionado com o vídeo. O segurança era o único negão apanhando ali no meio. É muito louco assistir esse vídeo porque reflete muito o que é essa galera, sabe? Olha lá, aquela senhora de rosa, ela tira a máscara, põe a máscara, olha lá, ó, cidadã de bem, ó, cidadã de bem, gritando pela liberdade, ó, aquela outra senhorinha ali, só gente de bem, ó. E aí não tem uma viatura de polícia para dar uma borrachada, não tem uma viatura de polícia para tacar um gás de pimenta. E aí eu não estou dizendo que eu quero que eles batam nessas pessoas, porque se fosse uma manifestação, seja ela qual for, do ponto de vista para eles, bando de comunistas, que esse é o xingamento do momento, não tinha dúvida nenhuma que era desse jeito que ia ser reprimido. Não tinha dúvida nenhuma, sabe? Então, assim, eu fico com os comentários que estão colocando aqui. O pai Marcelo ele não está conseguindo escrever no chat, eu vou ler aqui para ti, pai. Ó, boa noite, ele não consegue, mas ó, os que gritavam por liberdade ontem na Câmara são os mesmos que pedem a volta do AI-5. Como é que vamos entender isso? Não vamos entender, pai. Não vamos conseguir entender. O Joey está ali com a gente, o Luiz, eles estão discutindo ali, e é fato que cinto de segurança e capacete são obrigatórios, salvam vidas, e leva a multa se não usar. Assim como tomar vacina. É algo obrigatório. E vai tomar e pronto. Não quer tomar? Vai tomar multa. Sabe? E aí a mesma galera que quer ir para a Disney amanhã ou depois e vai tomar as vacinas para entrar para viajar para a Europa, para viajar para os Estados Unidos. Então, assim, os discursos que a gente ouve, e aí, já entrando no tema principal que nos trouxe a essa nossa discussão aqui, até que ponto você enxerga que esse discurso de liberdade de expressão está colando na cabeça desse povo? Do ponto de vista teórico, do debate, é muito legal debater. A gente tem um respeito ao outro, não só invadindo e destruindo tudo. Eu não tinha visto essas imagens, né? Tipo, não tem cabimento. Mas o debate histórico que a gente vive é liberdade e igualdade, né? Tem pessoas de todos os lados querendo separar esse debate. Não existe a separação do debate liberdade e igualdade, porque uma sem a outra não existe, né? E uma democracia de fato, não essa de aspas que a gente infelizmente ainda vive, mas é um processo de construção isso, ela precisa ter as duas, né? A liberdade e a igualdade têm que caminhar juntas. Ah, sim, a liberdade discute mais com o indivíduo e a igualdade com o coletivo? Sim. Mas se isso não caminhar junto, não existe discussão. O que eles querem não é liberdade. O que eles querem é poder manter os seus privilégios. Essa é a discussão. Né? E se é privilégio, não está para a coletividade, não está para as grandes massas desse país. Então não é liberdade. A Ribeiro falava que no Brasil não vigora a liberdade de imprensa, por exemplo. Vigora a liberdade de empresa. Né? Fazendo uma analogia com esse caso aqui, ou com esses casos tão falam de liberdade, esses caras querem liberdade de privilégios. Né? A liberdade de poder manter tudo como está. Né? E o que está é essa turminha aí, né? Reproduzindo um status quo em que eles têm as condições, etc., e querem impedir as grandes massas desse país de poder ter acesso aos direitos sociais mínimos. É isso que eu visualizo. E questões como essa pontual, assim, de vacina, né, tu mencionou bem, tipo a questão do cinto de segurança e do capacete, a vacina tinha que ser obrigatória porque era um bem coletivo, como tantos outros que a gente poderia mencionar. E quem é contra o interesse coletivo tem que sofrer a penalidade que a lei estipular, né? E parece que no Brasil não acontece nada, cada um faz o que quer, né? Existe uma liberalização completa de tudo,
né? Ninguém está mais nem aí para o outro, não tem valores de coletividade, as instituições estão podres por erros históricos, mas também parece que há uma vontade de não ter instituição nenhuma para vigorar pensamentos malucos como esse, né? Tipo, daí tu falou bem, o pai Marcelo não vai entender como é que a turma defende o Sul é meu país num ano e no outro, no seguinte, é Brasil em cima de tudo. Meu Deus, né? Só que aí é que tá, onde está o nosso erro? Aquela turma que defendeu o Sul é meu país é criminosa, porque isso é crime de lesa pátria previsto em lei. Não se faz nada, se deixa eles falar um monte de besteira. Daí vem um maluco lá que diz que bebeu e pode ter partido nazista no Brasil e ainda está solto. Né? Ah, mas ele é um coitado. Não, coitado, então não vai falar para milhões lá, tem a responsabilidade no que está fazendo. Né? Então, tipo, desculpa até o desabafo, mas é que a gente está em níveis de absurdo, como eu falei no início, que a gente tem que reagir no mesmo nível, né? Sob pena de, não, deixa, não, é só uma senhorinha ali, dando de dedo e tal, né? Deu uns arranhão no segurança, mas não, isso aí começa a ganhar proporções que se a gente não impor limites, né, a gente perde o controle dessa nação. Né? E eu acho que, no fundo, tem setores que querem exatamente isso, né, que o Brasil não possa se ver como povo, não possa se ver com orgulho de um país que não possa ter um governo sério, que não possa ter estável nesse país, porque daí eles ganham dinheiro com nós. Né? Daí isso aqui é a zona de algum setor qualquer do mundo, né, e que eles fazem o diabo aqui com nós e fica por isso. E é isso que a gente tem que ver. Parar de se matar entre nós e enfrentar quem tem que ser enfrentado, né? Quem está rindo disso tudo. O Nardelli coloca para a gente aqui, ó, imagine se tivessem armados. E aí ele coloca aquela famosa máxima, né? Religião, futebol e política não se discute. Claro, assim o povo fica só no pão e circo. E hoje não sabe torcer, orar ou votar. Perfeito. Perfeito, Nardelli. Tu mandou, agora tu subiu no meu conceito. É isso aí. Se Diga. o futebol, a religião e a política são elementos de coletivização, de unidade, de pertencimento, de tecido social. É os que mais a gente tem que discutir, com respeito, com harmonia. Não, eu sou Vasco, o outro é Flamengo. Eu sou cristão, o outro é de religião de matriz africana. Tem que ser discutido. Né? Porque se a gente não discutir, então cada um faz o que quer, a gente não tem tecido social algum, a gente não tem nada. Né? Então o Nadelli está certo, eu vi que ele era dos Correios, um abraço aí para todos os irmãos em luta aí dos Correios aí que estão contra a privatização, é o pessoal do sindicato, tenho muitos amigos aí. E aí, eu já vamos entrar ali, nós estamos quase chegando no final, mas ainda temos tempo ainda para xingar bastante gente ainda. E aí a gente já tem dois advogados, se a gente sentar o braço, a gente segura a bucha depois, tá, boss? Fica tranquilo. Eu boto na tua conta. Uh, como é que tu enxerga, e aí já entrando nas questões políticas partidárias ali, como é que tu enxerga agora essa eleição 22? Tu já colocou ali que esse desinfeliz que está na presidência, esse erro histórico que está na presidência da República, isso é um erro histórico. Esse cara que está na presidência da República chama-se erro histórico. Ponto. Esse cara que foi lá na Rússia. Do povo brasileiro. Hã? Ele foi uma fraquejada nossa, né? Foi a famosa fraquejada do povo brasileiro. Perfeito, adorei essa. Fraquejada do povo brasileiro. Esse desinfeliz chegou na Rússia e disse que, por coincidência ou não, o Putin resolveu tirar tropa, o Putin resolveu. Cara, assim, ó, e o pior, tem gente que acredita. O pior é que tem gente que acredita, e o que mais me assusta é que nós temos uma parcela, e aí, sem exagero nenhum, não são esses 25%, eu acho que de insanos, de pessoas que eu não convido, eu não entro no mesmo vagão de trem, eu não entro no elevador, deve ser 20%, não chega a esses 25%. Eu acho que nós estamos aí nesse canal de 20% de pessoas insanas, de pessoas que, cara, elas acham que elas podem ser homofóbicas, elas acham que podem ser racistas,
são pessoas doentes, são pessoas más, são pessoas que se identificam com essa fraquejada que o povo brasileiro teve e colocou na presidência esse erro histórico. Esse infeliz não vai ser presidente da República, mas há uma possibilidade dele não ir para o segundo turno? Como é que tu enxerga isso? Bom, eu enxergo que há, e sou um pouco mais otimista que tu. Eu acho que é bem menos que 25%, que 20% de malucos. Uma coisa é a disputa política, eleitoral, que tenha 25% da população que vota. Mas, mesmo assim, o processo é mais complexo é isso. Uma coisa é o cara votar ainda por um ponto ou outro, por uma razão X, Y, mas o cara ser um maluco insano, tipo esses ali, né? Cara, não chega a 15, 12%, entende? Esses aí não tem solução mesmo. Os outros, a gente tem que debater, a gente tem que avançar nessas questões de gênero, da questão LGBTQI+, da questão racial, dessas pautas todas. A gente sabe que é um processo de desconstrução ou de construção, né? Desconstrução do nosso racismo estrutural, do nosso machismo estrutural, da nossa homofobia, nós mesmos como indivíduo, a gente tem, isso é constante. Então tem dentro disso, eu quero ser otimista, tem dentro disso ainda, mesmo que o cara ainda queira votar nesse homem, gente que dá para salvar. Só que essa minoria que grita, que fala alto e tal, é que aparece e faz parecer mais. Como eu também acho, e daí é fato isso, 57 milhões de brasileiros não são fascistas, né? São pessoas que, de boa fé, acreditaram e cometeram esse erro histórico, né? E daí é um erro, mesmo nós que não votamos nele, a gente é parte do erro. A gente tem que entender que foram equívocos anteriores que levaram uma parcela considerável da população brasileira a apostar nesse imbecil, né? Então, opa, nós temos que retroagilar, volta, merda, né? Ver onde erramos, porque chegou nisso aí, não caiu do céu, não caiu de paraquedas. Claro que foi impulsionado por muita gente de grana, está sendo ainda, manifestações, tudo gente paga, que sumiram do mapa depois que ele abandonou o Chorão lá, Chorão não, o cara do caminhoneiro lá, o Trovão, né? Abandonou o Trovão, né? Traidor que é, né? Mas assim, daí chegando na eleição desse ano, tudo isso para dizer que o povo brasileiro é mais inteligente que a gente imagina e já está dando um indicativo de tirar isso tudo que está aí, né? E construir um novo momento. E eu acredito sim que há possibilidade de um segundo turno sem essa figura, né? Porque, cara, a popularidade dele, querendo ou não, está se esfacelando. Né? A inflação aí fora, o preço do gás, da gasolina, do óleo diesel, né? Consequentemente de todos os alimentos, consequentemente de tudo, está aumentando. Né? Fechou 10% a inflação do ano passado, agora os especialistas do mercado, toda semana eles reajustam a inflação prevista para 2022, reajustaram agora para 5%, vai fechar em 10%. Eu sei que está mentindo, esse ano vai ser muito difícil, vai fechar em mais de 10% a inflação, e esse cara não tem condições morais alguma, né, depois da história da pandemia, e políticas econômicas zero para se manter no jogo. Vai tentar se manter na base da loucuragem, né, desse discurso ideológico, no pior sentido da palavra, né, e também na base do aparelho, né, da máquina. Mas, cara, né, o povo brasileiro aos poucos vai dando, essa gente vai sofrer na urna, e eu acredito e acho que é fundamental, né, a gente ter a possibilidade de tirar esse cara do caminho, porque o Brasil também precisa, Marco, discutir o que vai fazer depois, né? Beleza? Esse cara vai cair. Na minha visão, tá fora. Né? Agora, e o que a gente vai fazer? Né? Qual é o projeto de país que a gente vai implementar a partir de 1º de janeiro de 2023? Para não repetir os erros do passado, para a gente resolver o que tem que resolver. Porque esse cara só nadou nessa onda que aconteceu em 2018, essa loucuragem coletiva, nesse erro histórico, porque a gente deixou a bola quicando. Né? A gente deixou erros
O povo brasileiro não se vê parte da Constituição, não se vê parte da República, déficit habitacional, desemprego, já estava, piorou, né? A nossa educação é precária, o saneamento básico é horrível, as pessoas, infelizmente, não têm o atendimento que mereceriam na saúde. Então a gente deixou um monte de gargalo onde esse cara foi ali, pai, costurou e vendeu que ia ser o Salvador. Obviamente não foi. Obviamente o povo está corrigindo o rumo. Opa, volta, né? Vamos ver o que, vamos para outra. E agora a gente precisa entender, beleza, esse cara está fora, né? E agora que projeto de nação a gente quer? Esse tem que ser o debate. O problema é que ele atrapalha esse debate, né? Porque daí ficam se alimentando, um se alimenta o outro, e a gente não discute o Brasil, não se discute uma proposta. A gente tem campanha 24 horas por dia e não se discute quase uma proposta, né, para implementar para o ano que vem. Só discursos e discursos e discursos. E o povo está cansado. Por isso que eu acho que a gente vai ter surpresas, Marco, nessa eleição. Olha, otimismo seu, vou te dizer, viu? Eu queria ter esse otimismo que tu coloca. Eu realmente ainda não consigo ver essa luz no fim do túnel. O que eu vejo é um trem vindo, né? Mas dos males o menor, em tendo muito escuro na minha cabeça de que esse lazarento vai ser deposto da presidência. Deposto não, vai sair da presidência, vai perder a eleição, porque eu acho que é importante isso. Esse pessoal aí, desses 13, 14, 15, 20%, que, que não entenderam o que é democracia é isso. Errei o voto, beleza, então tem como consertar. E aí você conserta daqui a 4 anos o voto, essa fraquejada que você deu, querido, você, minha querida, meu querido, que votaram nele, vocês têm a oportunidade de não fraquejar de novo e agora em 22. Então, essa possibilidade existe. E não adianta, o pessoal pega no meu pé, já me mandaram mensagem aqui em inbox. Mas isso aí parece campanha, o programa parece que é uma campanha contra o Bolsonaro. Sim, é uma campanha contra o Bolsonaro, não tenha dúvida. Se tiver a única coisa, deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Segundo turno da Moro e Bolsonaro. Como eu não tenho dinheiro para ir para Paris, como Ciro, né? O pessoal pega no pé do Ciro por causa disso. Como eu não tenho dinheiro para isso, eu vou me enfiar na cama, vou ficar em posição fetal e ficar chorando, torcendo para o Bolsonaro ganhar. Porque entre Moro e Bolsonaro, eu ainda acho que o Bolsonaro é um mal que eu já conheço. O Moro é um mal perverso, ainda mais perverso do que esse animal que está na presidência da República. Mas como isso não vai acontecer, e eu gosto de deixar muito escuro toda vez que eu falo isso, eu ainda tenho esperança no povo de que o povo não vai fraquejar, e esse programa é sim contra o Bolsonaro, contra o que ele representa. A figura do Bolsonaro, eu acho que é. Não acho, não seria convidado para estar num churrasco comigo. Mas para os parentes dele, para as pessoas que conhecem ele deve ser uma pessoa boa. Então, suma da política e vá viver a vida dele. Vai lá brincar de miliciano no Rio de Janeiro com a galerinha dele. Deixa o Brasil para quem quer governar de verdade. E aí eu te pergunto, como é que tu enxerga esse cenário eleitoral do jeito que está posto? Né? Hoje eu estava ouvindo que é o Lula batendo cabeça para ver onde é que vai enfiar o Alckmin para ser o vice dele. A entrada do Eduardo Leite, e aí está essa discussão se o Eduardo entra ou não entra, não pode embolar o meio de campo, por exemplo, trazendo um grande problema para o Ciro? Não. Bom, vamos lá. Esse cenário ali que tu desejou, graças a Deus, não vai acontecer. O Moro é um corrupto, né? É um cara que nós que somos do direito, o que ele fez, gente, de um oportunismo chinelão, entende? Né? Se aproveitou da condição de um processo judicial para se financeiramente, politicamente, etc. Mas, assim, o cara, quando quer ser mais espertalhão que o espertalhão, vai quebrar a cara. Né? O nosso amigo Sérgio Moro tem que cuidar para não ir para a cadeia. Já o Jair Bolsonaro, e aí que é importante,
o Jair Bolsonaro cometeu uma série de crimes, essa é a palavra, de responsabilidade. Por razões políticas, eles não foram julgados com processo de impeachment no Congresso, como deveriam. Passado o mandato dele, né, ele tem que ser responsabilizado. Seja quem assumir a presidência da República a partir de 1º de julho, quem assumir as vagas no Congresso, né, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, tem que levar esse cara e todos os seus corresponsáveis a julgamento, sob pena de a gente voltar. É isso que eu falei antes. Se a gente não corta a cabeça das coisas ruins que nos cercam, elas continuam vivas. Né? E isso a história brasileira demonstra. Então, essa gente precisa ser levada a julgamento. Agora, a gente precisa entender, né, como é a dinâmica de um processo eleitoral, de um processo político. O falecido Brizola, né, para mim uma grande referência, dizia que existe o processo social. Que o povo brasileiro, dentro da sua sabedoria popular, ele consegue, né, de forma lenta, no tempo dele, que não é o tempo meu ou do Marco, né, ele dá respostas para as questões que o apresentam. E ele leva muito em consideração a sua vida. Se a minha vida está bem, minha vida está ruim, por isso que esse cara está fora do jogo, no meu modo de ver. O Brasil passava por uma crise profunda no final da década de 90. O governo Fernando Henrique foi outra porcaria, por sinal, né? E o povo brasileiro, de forma sábia, deu uma resposta. Né? Botou um operário pela primeira vez na história na presidência da República. Só que, pegando também, já que eu falei do Brizola, o Brizola disse, ó, o Lula que veio para reformar, acabou reformado. E daí, me perdoem os amigos, os companheiros aí, mas muito se deixou a desejar desse período também do governo Lula. Porque reformas não foram feitas. Né? A gente não mudou o modelo político e econômico desse país. Resultou, passados os anos, cortando um pouco a história do Bolsonaro. Né? Porque politicamente ficou essa política dos conchavos, fazer esquemas para tudo que é lado, com o Congresso Nacional, com o STF, com tudo, um grande pacto do Romero Jucá, né? E que o Lula parece querer fazer de novo, né? Quando chama o Alckmin para vice, parece ser um grande acordão, e o povo brasileiro não gosta disso, não, Lula. Cuidado, né? Cuidado, né? E isso deu errado, né? E resultou na desgraçada que a gente está vivendo. E daí o povo brasileiro, dentro disso, deu uma resposta a isso, que foi a eleição do Bolsonaro, foi uma resposta do povo brasileiro. Deu errado também, né? E aí eu volto a dizer, o povo brasileiro está preparando uma resposta. Né? Eu acredito, dos nomes que tu colocou, o cenário tá muito firme, né, na questão da candidatura do Lula, né, na candidatura do Bolsonaro, que é o candidato do governo, é o candidato da máquina, tem esses malucos, que é uma minoria organizada, isso é verdade, né, muita loucuragem, né, o Olavo morreu, né, que é um cara que queria dizer o que o Brasil tinha que fazer direto dos Estados Unidos, que já é um absurdo completo, e eu vejo, sinceramente, a única ponto fora da curva que pode dar uma inclinada nesse jogo, a candidatura do Ciro. Porque as outras não saem de lugar nenhum, não tem perspectiva de crescimento, se tu analisar as pesquisas, não tem nada a dizer. Né? A maioria, muitas que são pré-candidaturas, não vão vingar, porque são questões só para alavancar projetos pessoais de partido, cláusula de barreira, atingir alguma questão local, dar palanque para não sei quem lá no primeiro turno, para daí fazer a negociata no segundo, coisas do tipo. Já o Ciro é um que apresenta um projeto de país, né? E um projeto justamente de mudar esse modelo econômico e mudar esse modelo político. É fácil? Não, mas é um cara que está se propondo. Né? E eu acredito que neste Brasilzão, né, divino, coisas acontecem. O Bolsonaro, não sei se ele falou que ele está planejando alguma coisa ou não, ele disse que vai acontecer alguma coisa para salvar o Brasil, né? Eu acho que vai, né? Mas para salvar o Brasil dele, né? Tirar ele do caminho. Mas uma coisa é verdade: a política do Brasil ela é muito instável. Fatos acontecem. Eu costumo brincar: helicópteros caem, né? Aviões caem nesse país, né? E eu não estou na teoria da conspiração, não. É só analisar a história, que eu sou apaixonado por história, a história política brasileira. Quantos mandatos de governantes eleitos acabaram? Pouquíssimos. Né? Quantos fatos
os esquisitos que aconteceram. E só para ficar na nossa geração, né? Esse dia eu estava vendo o filme do Tancredo Neves, né? O Tancredo foi internado no dia da posse e nunca mais voltou, né? Ulisses Guimarães até hoje não acharam. Eduardo Campos, Teoriza Vasque, só para ficar nos últimos 20 anos, né? Então, isso eu tô usando facadas, que até hoje mal explicadas, né? Então, tipo, por um lado ou por outro, não estou dizendo de um lado, de outro, eu estou dizendo que fatos novos acontecem, né? Vamos pegar em 2002, quem é mais antigo da política, quem liderava as pesquisas, talvez nessa época do ano, sim, não lembro agora, era a Rosiana Sarney, pelo PFL. Acabou nem sendo candidata. Esquema de corrupção, tira ela, senão vai dar merda. Né? Depois, quem cresceu nisso? Ciro Gomes. Pesquisas. E o resultado, Lula ganhou, né, do Serra no segundo turno. Posteriormente, 2014, quando cai o avião do Eduardo Campos, Marina Silva, o resultado foi a Dilma ganhando no segundo turno do Aécio. Né? O próprio Bolsonaro, né? Não lembro em que fase do joguinho, né? Que época do ano, mas ele estava lá atrás, né? E ninguém botava fé, né? Daí ele foi crescendo, né? E o Haddad não era citado nas pesquisas, porque o Lula, do meu modo de ver de forma equivocada, ficou jogando com o povo, mesmo estando inelegível, né? 3 semanas antes da eleição. E daí, do nada, o tal do Andrade, né, que o povo brasileiro não conhecia, saiu lá de trás para ir para o segundo turno com 30% dos votos. Então, o cenário é um filme, não é uma fotografia fechada. Então, a gente vai ter. Só que eu vejo isso com bons olhos, tá, Marco? Porque eu vejo assim como das crises. Ninguém gosta de uma crise, porque o povo brasileiro está aumentando tudo que há de ruim nesse país, está aumentando. Criminalidade, menores de rua, dependência química, tudo de ruim está aumentando. Evasão escolar. É bom nem falar, porque eu saí do debate de hoje feliz. Mas, ao mesmo tempo da crise, surgem coisas diferentes, surgem coisas novas. Surge o momento de a gente botar um basta em algumas coisas e construir um novo rumo. Então, eu acho que o povo brasileiro tem que ter esse olhar, de que é o momento de tipo, a gente tentar, de novo, construir algo diferente. Mas dessa vez vamos tentar um pouquinho mais, vamos ler um pouquinho mais, vamos acompanhar um pouquinho mais, né? Não vamos sair acreditando em qualquer maluco que fala qualquer coisa na nossa frente. Então, eu acho que é um pouco essa percepção que eu tenho dessa eleição, mas o fato é que ela está polarizada e que é, salvo fatos novos, né, a mesa está posta. Mas eu gostei dessa análise. Colofé, meu querido Oswaldo, Colofé Lohum, meu querido, boa noite, meu velho. Pai Marcelo concorda contigo, ele diz que todos são mais do mesmo e tem que tentar mudar mesmo e dar uma chance ao Ciro. Vamos ver, pai, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Vamos ver como é que esse tabuleiro vai se montar, porque eu acho que é um joguinho de xadrez bom esse, porque o tabuleiro não está montado, né? Então, a partir ali de abril, pelo menos, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer ou não. Então, aguardemos cenas desse próximo capítulo. Para encerrar, e não sendo menos importante, tem louco para tudo, né? Tem louco que aprontam as maluquices e tem os loucos que é pré-candidato. Tu se lançou, eu acabei de, hoje à tarde me mandaram um print de uma notícia que saiu agora à tarde que tu é pré-candidato a deputado federal. Que maluquice é essa? Quem é que em sã consciência se mete numa enrascada dessa? Cara, isso é verdade. Essa é uma boa pergunta, porque a É gente está deputado federal ainda. 18 anos na política e eu nunca fui candidato. Eu sempre fui o cara, como eu falei no início na minha apresentação, da militância de base, gosto muito disso, cansei de fazer panfletagem na frente não sei aonde, isso quando eu era mais novo, né? Depois a gente foi o cara dos bastidores, de construir coligações, alianças, esse diálogo que é bacana da democracia, né? Do jogo.
Mas, assim, o nosso grupo, porque ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu não acordei um dia vou ser candidato. A gente faz parte de um projeto político que envolve pessoas, grupos, ideias. Pelo menos eu penso que deveria ser assim, né? E o nosso grupo assim entendeu. Né? Por quê? Porque em algum momento da nossa brincadeira na política, a gente já cansou de levar porrada na cabeça, né? A gente entendeu que não adianta terceirizar os nossos sonhos, Marco. Não adianta a gente esperar que o outro vai lutar da mesma garra que a gente, né? Não vai, entende? Então a gente entendeu o nosso grupo, assim, os prata da casa, que ninguém melhor se entrega para um time de futebol do que a prata da casa, né? Que a gente tinha que ter um representante nosso, que fosse da base do nosso grupo, que fosse alguém que veio lá do chão de fábrica da militância política, né? E que tivesse condições de disputa. A gente, a nossa trajetória, a gente tem um conhecimento aí no estado todo, né, seja na área profissional, como servidor, seja na área política, como militante partidário, né, sou filiado ao PDT, o Partido Democrático Trabalhista, Partido de Brizola, né, e a gente entendeu que existe um espaço vazio, um espaço que dá para ser ocupado, né, sem perder a nossa essência. Pelo contrário, a nossa essência, a nossa coerência é justamente o que torna essa loucuragem de ser candidato a deputado federal possível de viabilidade. E é isso que a gente vem construindo. Né? Eu acho que, como eu falei, o cenário está tão maluco que malucos como a gente podem chegar. Né? Mas malucos no bom sentido. Gente que sonha, gente que tem condições de se chegar lá, não se vender poderosos, porque tem um passado, né? Gosta do seu passado, tem honra do seu passado, e o mais importante é a nossa trajetória, no fim das contas. Então, eu acredito que não é fácil mesmo ser candidato num cenário como esse. Aqui na Terra, muitas vezes, só coisa negativa, porque a população está descrente disso, né? Mas quem tem, ou sabe quem sabe quem é e sabe aonde quer chegar, não tem que ter vergonha, né? Não tem nada a esconder. Então, aonde a gente chegar vai ser fruto daquilo, do grupo que a gente conseguiu reunir, das pessoas que acreditaram na nossa ideia, propostas a gente tem, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante numa pré-candidatura é tu saber qual é o teu lado, saber o que tu defende, entende? Assim, tu vai lutar por isso, né? Tu vai lutar por isso. E eu acredito hoje que há viabilidade de uma construção de algo diferente em Santa Catarina. Não precisa ser o Alan. Vai ter muita gente boa aí, né? Nas regiões do estado e tal, né? Mas tem que ser alguém. O nosso estado hoje é secundário na política nacional. Os caras vêm aqui a 470 aí, os caras tiram milhões da 470, passa 2 anos, não fala mais nada. Ninguém falou mais nada. O presidente vetou 43 milhões das rodovias catarinenses, inclusive a 470, que é a eterna obra que não se acaba, e ninguém falou nada. O ministro da infraestrutura, um tal de Tarcísio, que eles dizem que é um baita técnico, fez uma reunião com a bancada de Santa Catarina, né? Deu 2, 3 migué no bom português, né? E ninguém fala mais nada. Pô, que tipo de classe política é essa que representa o povo catarinense? Né? Então, eu acho que tem espaço para a construção de um outro tipo de forma de fazer política em Santa Catarina. Eu disse, o Alan é só, e o grupo que eu represento é só uma humilde proposta. O povo vai, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer aí nos subterrâneos da política de Santa Catarina que vai permitir renovada. Até porque os caras que nadaram em 18 vão se afogar na de 22, né? Então, alguma coisa vai obrigatoriamente surgir de novo. Porque, tipo, muitos que quiseram dar esse discurso de que era uma novidade, né? Não mostraram o que veio. Eu não sou novidade, não. Eu faço política desde os 15 anos de idade e tenho orgulho disso. Né? É esse aprendizado, essa história de militância dos dois lados do balcão. Né? Eu já fui o cara que pediu e o cara que teve que ver para acomodar, né, na política. Né? Tipo, eu já fui secretário municipal e já fui líder estudantil e coisa que é o cara que cobra.
conselheiro municipal de assistência social, conselho municipal de idosos, conselho municipal de habitação, a gente sabe as dores da população, né? Então, a gente já teve dos dois lados, né? Então, a gente entende humildemente que dá para fazer, né? Dá para inovação, a oxigenação da política. Santa Catarina hoje não tem candidato a governador, porque 10 ninguém representa os interesses, assim, ninguém, o povo olha, pô, esse é o cara. Esse é o cara. Daí tem um papagaio de pirata que se veste de verde e amarelo e compra produto da China e que está agora se colocando como um possível nome aí para liderar os catarinenses. Que ponto chegamos, gente? E ninguém discute projeto. Ninguém discute projeto. Tal qual no Brasil, aqui também não. Então, a gente está humildemente, sim, sendo maluco a ponto, né, a nossa, era o Tiradentes que dizia, a nossa causa merece que por ela se façam loucuras. Vamos ver que fim vai dar isso. Tomara que daqui a um ano eu esteja vivo aqui para falar contigo. Profundo. E aí eu sempre pergunto para a gente dar aquela encerrada bonita, e tu falou que queria encerrar essa resenha aqui de forma tranquila. Eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a tua perspectiva e qual é o teu sonho para o futuro? Qual é a tua perspectiva, qual é a tua vontade de Brasil, qual é a tua perspectiva e o que tu quer para o Brasil? Perfeito, perfeito, Marco. Então, assim, o que eu vejo, o professor Darcy Ribeiro, antropólogo, um dos maiores educadores desse país, um dos maiores intelectuais desse país, ele dizia que o Brasil tem condições de ser a nova Roma, né? Uma grande nação que deixa legado para toda a humanidade, né? Mas uma Roma melhorada, porque a gente foi forjado com muito sacrifício, né? Com muito sangue indígena, com sangue negro, com sangue do povo brasileiro até hoje, do povo brasileiro mais simples, mais trabalhador, e é esse grau de entrega do povo brasileiro que faz nós ser diferentes. Uma nação que é continental, que é rica em tudo, né, em minério, em petróleo, em terra fértil, em sol, em água, e a gente não é o que a gente pode ser. Então, o meu sonho para o Brasil, Marco, é que essa nação possa ser uma nação que inspire o mundo, né, com mais harmonia, com solidariedade, com cumplicidade entre as pessoas, com tolerância, né, com diversidade cultural, com diversidade em todos os setores, né? Isso eu acho que é a grande marca do povo brasileiro. E, infelizmente, está se perdendo. Então, o que eu quero para o Brasil é que o povo brasileiro resgate a sua identidade, né? E tome a mão das rédeas desse país para fazer esse país ser a grandeza que ele pode vir a ser, né? Com menos injustiça social, com menos concentração, com menos desigualdade e com mais acesso à educação, saúde, saneamento, aos direitos básicos do povo, né, para toda o povo brasileiro, não só para uma minoria. É isso que eu sonho para o Brasil, e se as pessoas ao meu redor, puder botar um grãozinho de tijolo para construir isso, a gente já valeu a pena ter passado aqui por esse plano. Axé. Eu, com essas sábias palavras que eu acho que são sinceras, sinceramente eu acho que são sinceras, eu quero deixar um recadinho para você, ô desinfeliz. Como é que tu pode ser como é que você pode ser contra imigrante se esse país foi construído com imigrantes? Seu acéfalo. Então, ó, volta lá para Rio das Pedras e leva uma catrefa junto para ti. E eu tenho dó da galera do Rio das Pedras. Então, sei lá para onde tu vai. Vai para a Ucrânia. Vai para onde que ele foi essa semana? Ontem? Hoje? Estava na Ucrânia. Hungria. Vai lá para a Ucrânia para ver como é que tu vai ser recebido se tu deixar de ser presidente. Vai lá pedir asilo para você ver que você é bom para tosse. Ai, ai, Brasil. Beijo, galera. Quinta-feira que vem tem mais. Talvez tenha uma surpresinha aí no final de semana. Estamos aprontando umas cocitas, mas a gente vai chegar bem. Nós vamos terminar o nosso preceito religioso. Vocês vão ver que eu vou voltar com faca no dente. Mas por enquanto eu estou paz e amor. Paz. Beijo. Obrigado, Alan. Valeu. Valeu. Fiquem bem.